Leonardo Jardim pode ser o novo Jorge Jesus 2.0, pessoal. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. No vídeo de hoje vamos falar como o Leonardo Jardim joga e como é que o Flamengo pode se beneficiar sobre isso. Não vou trazer nada de tática, mas sim falar como é que ele joga e pode se encaixar aqui no time do Flamengo. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho do histórico para vocês conhecerem o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, que é português, começou a ascensão dele ali mais vigorosa no Braga no ano de 2011-12, foi para o Olympiacos, voltou para o Sporting e a grande fase dele foi no Mônaco de 2014 a 2019. Ele treinou ali Mbappé, Bernardo Silva, Falcão Garcia e fez os caras jogarem demais. Jogaram demais com o Leonardo Jardim, inclusive ganhando a Ligue 1 na temporada 16-17, justamente ganhando do PSG, que já era bilionário naquela época, já comandava o futebol francês. Aí depois ele saiu ali do Mônaco, foi um pouco ali no Oriente Médio. A gente viu o trabalho dele, um excelente trabalho no ano de 2025 pelo Cruzeiro, e agora ele chega ao Flamengo para tomara que chegue ganhando já no ano de 2026 tudo que tenha pela frente. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e tudo que tiver. E quem sabe o Mundial, né? Vamos entender aqui um pouquinho como é que o Leonardo Jardim joga e quais são as características dele. Beleza? Vamos entender um pouquinho aqui. Então, quais são as características dos times dele? Passes verticais. Ele não fica tanto com a posse de bola. Talvez essa seja a grande diferença do trabalho dele para o Jorge Jesus. O Filipe Luís, ele joga ali mais na posse de bola, tentando construir e deixa até os times um pouco, vamos dizer assim, um pouco confortáveis em relação às defesas ali, porque não é um jogo tão agressivo como o Jorge Jesus. E agora que vai ser com o Leonardo Jardim. Então ele gosta aqui muito de triangulações, pessoal. Ele joga geralmente com um lado construtor e um outro lado mais vertical. Os pontas dele tem que ter força, tem que ter agilidade e tem que ter chute, né? Ele utiliza também muito lançamento longo. Então ele usa muito lançamento longo, muito mesmo. E ele defende no 4-4-2 geralmente e também pode atacar no 4-4-2. Eu acho que o Bruno Henrique, nesse esquema tático do Leonardo Jardim, pode ganhar espaço. E quem pode perder espaço flanalítico? Justamente o Pedro e justamente o Arrascaeta, porque eles não têm tanta força. Eu acho que vai acontecer, eu acho que ele vai conseguir encaixar um esquema ali para o Pedro, tá? Eu acho que ele vai conseguir encaixar, porque a maior dificuldade do Pedro para se encaixar no estilo de jogo do Jardim não vai ser na parte defensiva como era de Filipe Luís, mas sim na ofensiva. Porque na parte defensiva ele não sai correndo atrás da bola para recuperar o mais rápido possível. Ele utiliza um esquema tático para asfixiar o time adversário e aí sim recuperar a bola. Então primeiro ele asfixia o time e recupera a bola. Deixa eu tirar aqui o Bruno Henrique para não confundir. Então aqui, ó, ele vai jogar muito em triangulações e outra coisa. Uma coisa que a gente via muito na época de Jorge Jesus, lançamentos longos dos dois zagueiros, tá? Por exemplo, no Cruzeiro ele estava usando linha de 3 para sair com o jogo, então provavelmente quem vai ocupar essa saída de jogo seja o Pulgar. Só tem que ver se vai encaixar justamente com o Flamengo jogando com posse de bola, porque é muito característico do próprio elenco
do Flamengo. Então ele vai ter que se ajustar em relação a isso. Mas ele não é um cara que fica tocando muito a bola de lado e ele já pega, o zagueiro vai fazer muito lançamento aqui, ó, entre o zagueiro e o Pedro, né? Entre o Léo Ortiz e o Arrascaeta, vai ter muito jogo. Sabe aquela bolinha que tinha do Jorge Jesus? De cruzamento de um lado, o Bruno Henrique cabeceava pro meio da área ou tocava pro meio da área pro Gabigol chegar fazendo gol? Então, essa jogadinha acontece também com o Leonardo Jardim. Até por isso que eu acredito que o Bruno Henrique possa conseguir uma vaga nesse time titular. Seja na beirada ou seja como um segundo atacante ali ao lado de Pedro. E eu acho que a dificuldade mesmo vai ser encaixar Arrascaeta e Pedro. Por que Arrascaeta e Pedro? Arrascaeta não tem tanto vigor físico. Então talvez aconteça isso aqui, ó. Paquetá suba e o Arrascaeta saia para a entrada aqui pelo lado direito, talvez de Carrascal, Luiz Araújo ou o próprio Plata. Então, talvez o Arrascaeta e o Pedro sofram nesse time. Apesar disso, o Arrascaeta joga muito bem em transição. Então pode ser um aspecto positivo para ele, apesar dele não ter tanta força, né? E o Pedro, ele vai ter que toda hora buscar o espaço em branco para finalizar. O Pedro, ele em tiro curto, ele vai conseguir fazer isso. O problema é se ele tiver que jogar em transição, por exemplo, em contra-ataque, que ele tem que correr durante muito tempo. Aí eu acho que já sai um pouco das características de Pedro. E talvez até ele jogar fazendo o pivô para os pontas entrarem muito, justamente com o pivô feito pelo Pedro. Então essa pode ser uma opção. E a gente vai ter que ver como é que Leonardo Jardim vai escalar esse time, né? Essa construção aqui, ó. Talvez Jorginho e Paquetá em frente à área fazendo triângulo aqui. O Alexandro fazendo um perfil de lateral mais construtor, assim como foi feito com, por exemplo, o Felipe Luiz, que foi até uma adaptação de estilo de jogo do Jorge Jesus, que no início o Jorge Jesus queria que o Felipe Luiz chegasse na linha de fundo e com o Alexandro, até por conta da idade dele, ele possa justamente botar o Alexandro numa fase mais armadora do que chegando na linha de fundo. Não só isso, ele é característico por boas defesas. Todas as defesas dos times dele no campeonato de pontos corridos foram eficientes, sempre estando no top 1, 2 ou 3. Então a defesa dele é muito boa. O que eu reparei também que ele faz muito é sempre jogar com os laterais muito abertos. Então talvez o Alexandre comece jogando muito aberto e entre, né? A movimentação aqui na parte da frente, que era justamente o que estava faltando justamente para o Flamengo, vai acontecer. Isso o Leonardo Jardim sabe fazer. Aqui em cima, nessa parte aqui, ó, vai ter muita movimentação, vai ter muita verticalidade, que era justamente o que estava faltando ao Flamengo de Felipe Luiz. Então isso vai mudar e talvez a gente perca um pouco da característica justamente de posse de bola que o Flamengo tem hoje. Acredito que ele ainda vai ter posse de bola muito por conta da qualidade dele, assim como foi com Jorge Jesus, mas ele vai ser muito mais vertical, direto ao ponto, do que, por exemplo, com Felipe Luiz, que ficava rodeando muito e tentando encontrar o espaço perfeito para concluir a jogada. Então, o próprio Plata pode ser um beneficiado por esse jogo. E a minha impressão, assim, pessoal, é que eu acho que ele vai conseguir extrair mais do individual de cada jogador. Nesse ano de 2026, o Felipe Luiz não estava conseguindo extrair do potencial de cada jogador. Então estava todo mundo abaixo. Cebolinha merecia titularidade, sim, mas acho que o Cebolinha pode desempenhar mais, assim como o Paquetá.
assim como Arrascaeta, assim como Pedro, assim como Varela, assim como o próprio Alexandro, assim como o Ortiz. O Ortiz pode ser fundamental. Vocês sabem da qualidade de Léo Ortiz. A zaga aqui não vai ser nenhum problema, porque nossos 4 zagueiros sabem fazer bola longa e é o que o Léo Jardim utiliza demais. Essa bola longa aqui, pessoal, o Léo Jardim utiliza demais. Essa bola longa aqui do zagueiro para o lateral aberto, para o ponto aberto, do outro zagueiro aqui para o lateral, para o ponto aberto, ele utiliza demais. E justamente isso dá verticalidade ao time. E era um dos pontos que estava faltando. Aquela bolinha aqui, ó, no segundo pau, para jogar para dentro da área também, típico de Jorge Jesus. Então faltava padrões táticos efetivos verticais para o Felipe Luiz conseguir retomar um bom trabalho que ele teve. E com o Leonardo Jardim a gente vai ter isso. Talvez a gente não tenha posse de bola, mas a gente vai ter um time extremamente agressivo e eu acredito que é o que a torcida quer ver. O que você acha de Leonardo Jardim? E uma coisa que ele prioriza muito é a velocidade, a força e a profundidade. Então, todo momento, os jogadores vão ter que buscar a profundidade. Quem não buscar a profundidade não vai jogar nesse time. Quem vai se beneficiar? O Paquetá. Paquetá gosta de jogar assim, gosta de dar assistência, gosta de ocupar esse espaço. E eu acredito que o Pedro vai se adaptar sim a isso, porque isso vai ser treinado e ele vai dar tiros curtos. Não vão ser tiros longos, vão ser tiros curtos. Tiros de 10 metros, de 5 metros, para já chegar finalizando. Ou até mesmo uma movimentação que ele vá fazer o pivô e faça o passe. Faça o passe para o Paquetá, para o Varela, para o Alexandre, para o Cebolinha, para o Arrascaeta, para o Jorginho, que é o que estava faltando. Estava faltando verticalidade. Então, eu acho que esse é o principal ponto que estava faltando ao time do Flamengo e foi uma boa opção escolhida pelo BAP. Eu não concordo da maneira que foi feita, mas talvez tenha sido uma escolha certa, mas a gente só vai saber isso a longo prazo, né? A única coisa que a gente sabe agora é a maneira como é que ele joga e a gente não sabe se pode dar certo ou não. Talvez daqui a 3 meses a gente esteja falando: foi a pior decisão, tinha que deixar a continuidade do trabalho. Ou então, foi a melhor opção, ele fez todo mundo jogar melhor. Mas a gente só vai saber daqui a 3 meses. Por enquanto, essa é a minha avaliação. Eu não demitiria o Felipe Luiz nesse momento. Mas como já está feito, eu acredito que o BAP tenha sim escolhido um excelente técnico e era uma característica que esse técnico tem que está faltando ao time do Flamengo em campo. Em campo, que é a verticalidade. Eu acredito que muitos jogadores vão crescer nesse estilo de jogo. O próprio Royal tem muita força. Tem mais força que o Varela. Para mim, o Varela vai continuar sendo titular. Mas o Royal, eu acredito que ele vai ganhar espaço nesse time, porque ele tem muita força. O próprio Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, ele tá jogando mal, mas ele faz esse trabalho de ida e volta muito bem. Ele tem muita força. E ele é mais novo que o Alexandro. Então, pode ser uma peça importantíssima para o ano de 2026. Ainda mais com os laterais fazendo lançamentos longos. Léo Pereira, Vitão, Léo Ortiz, Danilo, qualquer um que colocar, eles sabem fazer essa fatiada de bola longa e dar velocidade ao jogo. Que é isso que o Léo Jardim vai querer. E amanhã já deve ter treinamento do Léo Jardim. E aí vamos ter quarta, quinta, sexta, pelo menos 3 dias aí de treinos para já ter um ajuste ali
do primeiro time, e aí sim a gente pode voltar aqui a falar como é que ele está pensando colocar esse time. Uma coisa eu sei, o Pedro não pode ficar de fora. É a característica ideal que ele mais gosta? Não. Mas o Pedro tem outras características que eu acredito que ele vai conseguir se adaptar com elas para fazer o Flamengo e o próprio esquema dele render ainda mais. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou da nova contratação do Flamengo, o novo técnico do Flamengo, Léo Jardim? Você também estava sentindo falta dessa agressividade que a gente via lá nos tempos de Jorge Jesus? Porque eu estava sentindo muita falta. Eu espero que isso volte em campo, que a gente consiga ter mais verticalidade, mais chances de gols, mais um futebol vistoso e agressivo. Porque a gente quer dominar. Assim como a gente dominou em 2019, a gente quer dominar os times e ficar tranquilo na maré mansa, ganhando títulos em 2026. Tomara que seja uma virada de chave para 2026 e a gente consiga muitos títulos. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, deixa o like e deixa um comentário. Me ajuda o Flanalítico a chegar a uns 5.000 inscritos. O Flanalítico é novo aqui, pessoal. Tem 40 dias esse canal. Eu estou fazendo 1, 2 ou 3 vídeos por dia para vocês, quando não mais. Beleza? Aqui tá rolando vídeo direto e muito trabalho. A única coisa que eu te peço é a inscrição e o like. E caso você queira comentar aí no vídeo. Beleza? Tamo junto. É nóis. E saudações rubro-negras!